Bom dia a todos, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução e objetivos dos nossos artigos, certo? Como escrever. Eu sou Nádia, sou doutoranda no programa de enfermagem, orientando da professora Mônica Oriá. E estou aqui para discutir um pouco com vocês sobre a introdução e os objetivos de nosso estudo. Ok? Essa aula ela tem como objetivo capacitar os alunos do curso de escrita científica a escreverem a introdução e seus respectivos objetivos, ok? Dos seus artigos. A introdução ela é a parte do artigo científico em que o autor informa o que foi pesquisado e o porquê da investigação. É o local onde apontamos alguns aspectos particulares da nossa pesquisa. Então, pessoal, na introdução, nós vamos ter que colocar alguns pontos essenciais, certo? Do nosso estudo. E pode ser ele a justificativa, a originalidade, os motivos para a sua realização. Esses 3 pontos, eles devem vir explícitos, certo? Na escrita da nossa introdução. Vocês devem deixar uma justificativa clara, concisa. Vocês devem expor qual a novidade que vocês estão trazendo desse estudo, por que ele é um estudo original e o que foi que motivou você a realizar esse estudo, certo? Acredito que vocês devem estar se questionando sobre o que vocês devem redigir na introdução, o que deve conter na introdução, qual o tamanho ideal dessa introdução. Mas não criem pânico. No decorrer da aula, esses questionamentos eles vão ser respondidos. E se surgirem dúvidas, vocês podem me mandar por e-mail ou podemos discutir na nossa próxima aula do curso, ok? Então, para escrevermos a introdução de um artigo, não existem regras nem checklists. Mas não se apavorem. Nós vamos encontrar uma solução para isso. Vocês devem mostrar ao leitor que pergunta pretendem responder e validar o objetivo proposto dentro dessa problemática. Então, vocês vão mostrar ao leitor o porquê que é importante vocês estarem escrevendo sobre esse assunto. Vocês vão ter que validar o objetivo, certo? Lembrem-se, a introdução deve casar com o objetivo, que deve casar com a metodologia, com os resultados, discussão e conclusão. Vocês devem seguir uma sequência lógica, ok? Devem seguir uma sequência lógica e responderem os pressupostos dessa problemática, ok? Então, lembrem-se, a introdução ela deve ser a mais curta possível. Evitem trazer elementos que não são essenciais para a introdução. A introdução ela deve ser curta para chamar a atenção do leitor. Vocês devem escrever uma introdução curta, concisa, a mais breve possível e que consiga dizer tudo sobre o problema de vocês e que seja interessante, que seja criativa para chamar a atenção desse leitor, certo? Então, vocês são livres para iniciarem a escrita dessa introdução. Como a imagem aqui traz, vocês veem essa moça caminhando nesses vários caminhos, tendo que escolher um deles. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer com a escrita da nossa introdução. Vocês vão ser livres
para dar esse pontapé inicial na introdução de qualquer ponto que vocês acharem mais viável, mais interessante e que seja o mais lógico possível para o trabalho de vocês. Seja ele a problemática, seja ele iniciar pelo objetivo. É bom vocês observarem também nas revistas científicas como é a revista que vocês querem submeter o artigo, como é que esses autores eles vêm escrevendo os artigos, para vocês se situarem no estilo, certo? O estilo é individual, é livre, mas deve conter pontos essenciais. Mas vocês são livres para escolher se vão iniciar a introdução pela problemática, pelos objetivos, ok? Alguns itens, como eu venho falando para vocês, eles vão ser essenciais para uma introdução, certo? Então, o problema, a justificativa e o objetivo, eles vão ser essenciais na introdução de vocês. Ok? A definição de termos e importância não é tão necessário, mas se vocês acharem que é viável, que tem necessidade de colocar, coloquem. Lembrando que sempre deve ter o problema, a justificativa e o objetivo. Vocês devem trazer no problema e na justificativa a novidade do estudo. O que está sendo novo, o que vocês estão trazendo de novo, de diferente do que já tem publicado na literatura. De forma clara, objetiva, concisa, ok? Então, o autor ele deve pensar estrategicamente como melhor ordenar sua introdução, sabendo que a função será situar a problemática e justificar a proposta, certo? Então, lembrem-se disso, vocês são livres, mas devem ser estratégicos. Vocês devem ver o que é necessário colocar, o que é um item acessório, não tem necessidade, qual a melhor ordem de seguir na escrita, certo? Então, vocês que vão dizer isso, vocês que vão organizar isso. Infelizmente, não existe uma regra, não existe um checklist que diga comecem por isso, sigam isso, certo? O que nós temos, o que eu fiz foi fazer um levantamento da literatura sobre as pessoas que estão publicando sobre isso, como escrever um artigo científico, e todos eles diziam isso, certo? Alguns exemplos. Se sua pesquisa ela é descritiva, ela deve fundamentar por que é importante ou necessário fazer essa descrição. A enfermagem ela trabalha muito com pesquisa descritiva, mas não é interessante apenas descrever, certo? Apenas vocês dizerem, eu realizei a descrição das mulheres que são atendidas na estratégia de saúde da família de Fortaleza. Só isso, vocês não dizem nada. Vocês devem trazer o porquê que essa descrição é importante. O que é de novo que vocês estão trazendo nessa descrição? Vocês usaram um método diferente, um instrumento diferente de coleta de dados? Então, isso é necessário na pesquisa descritiva, certo? Não basta apenas vocês dizerem que ainda não foi descrito. Vocês têm que dizer o porquê que vocês estão fazendo essa descrição e por que escolheram esse protocolo de estudo. Se o estudo ele é de associação sem interferência entre as variáveis, mostre por que espera tal associação. Diga por que é necessário existir essa associação. Já se vocês pressupõem interferência, se o estudo de vocês ele pressupõe interferência, por que é que você acha que a variável independente terá esse efeito sobre a variável dependente? Então, esses pontos deixem claro na escrita da introdução, certo?
porque ele faz um grande diferencial. Para escrever a introdução de um artigo científico, vocês devem ser criativos. Essa é uma característica que todo pesquisador ele deve ter. Um bom pesquisador, ele não se limita a regras, a protocolos, a checklists. Ele é criativo, ele sempre se reinventa. Então, um cientista ele não pode depender de protocolos e regrinhas para desenvolver essa argumentação. Então, sejam criativos, ousem nos estudos de vocês. Isso é diferencial. Tranquilizando o coração de vocês, anteriormente eu disse que não existem regras nem checklists para a escrita de uma introdução, mas algumas questões auxiliam nessa redação. Quando vocês forem escrever qualquer trabalho, se questionem de que trata o estudo, por que ele foi feito, por que ele deve ser publicado. Esses questionamentos eles são necessários para vocês construírem o argumento lógico da introdução de vocês, certo? O que vocês conhecem sobre esse tema? O que o mundo ainda não sabe sobre esse tema? Por que você fez esse estudo? Esses questionamentos, eles nos direcionam, eles nos dão base, eles são necessários para a construção da introdução. Então, nós não temos regras, mas nós podemos seguir alguns caminhos para ter uma introdução de qualidade. E esses questionamentos, eles nos direcionam a isso. O professor Gilson Volpato, ele tem um livro de escrita científica, onde ele traz alguns pontos sobre a escrita de artigos científicos, certo? E um deles, ele afirma que na introdução é necessário você fazer um outline, certo? Então, vocês devem seguir uma lógica, que é a lógica dos seus objetivos. Geralmente, nós escrevemos o objetivo antes de escrever a introdução. Porque o objetivo claro, conciso, bem delimitado, ele vai direcionar a minha problematização, a minha justificativa, certo? Então, a introdução ela deve seguir a lógica do seu objetivo. Se o seu estudo é de descrição ou apenas de associação ou interferência, certo? Na pesquisa descritiva, vocês devem explicar por que vocês se propuseram a fazer essa descrição. Não basta apenas dizer que vocês estão descrevendo, porque não existe essa descrição. Vocês têm que dizer que é necessário devido ao fator X, ao Y e ao Z, mas que ainda não foi descrito. Já foi descrito, mas estou descrevendo com uma nova técnica ou um procedimento mais adequado, mas eu me proponho a descrever num contexto diferente. Não adianta eu pegar um trabalho de outra pessoa, por exemplo, do sul do país, e tentar aplicar aqui no Nordeste da mesma forma, certo? E vocês apenas dizerem, eu estou fazendo essa descrição porque eu quero conhecer. Não, vocês têm que se propor a fazer algo novo, algo diferente, certo? Com um procedimento mais adequado, com uma nova técnica, ok? Mas sempre justifiquem o porquê dessa descrição. Se vocês vão testar a hipótese de associação sem interferência entre as variáveis, não esqueça de dizer que a problemática ela pretende resolver com isso, certo? E por que espera que essas variáveis elas estejam associadas entre si. Se deu direção na associação, se essa direção ela foi inversa, ela foi direita, certo? Justifiquem essa direção do estudo de vocês. E se a hipótese ela é de associação com inferência,
entre as variáveis, explique por que haja essa ação de uma variável sobre a outra, ok? Resumindo, se vocês têm uma pesquisa descritiva, a pesquisa descritiva ela não trabalha com hipótese, vocês devem trazer na introdução por que vocês estão descrevendo. Se é hipótese de associação, por que espera-se essa associação? Se é hipótese de interferência, por que espera que tal variável cause esse efeito? Então, vocês têm que ter esses questionamentos claros na hora de escrever a introdução, a depender do tipo do estudo que vocês tenham selecionado, certo? Note, então, que na seção introdução você não ficará comentando sobre as variáveis, mas exporá as justificativas que norteiam os objetivos que escolheu para o trabalho, certo? Se há algum referencial teórico que necessariamente tenha que ser explicitado, apresente-o de forma mais resumida possível e ligando diretamente à fundamentação do objetivo da pesquisa. Na enfermagem, nós usamos muito teorias de enfermagem. Então, se você vai usar um referencial teórico, uma teoria de enfermagem, ela deve vir na introdução, mas ela deve vir de forma bem resumida e ela deve ser relacionada diretamente à problematização do estudo, que é a fundamentação do objetivo, ok? Construa a introdução como se fosse um argumento lógico. Toda informação incluída nela deverá ser uma premissa necessária para que o leitor perceba seu objetivo antes de lê-lo. Então, pensem nisso. Escrevam a introdução de forma lógica e essa introdução ela tem que dizer o que é o objetivo antes de o objetivo aparecer. O leitor ele tem que ser capaz de ler a introdução e entender de que se trata o estudo sem antes ler os objetivos, ok? E agora, já conseguem escrever a introdução ou ainda estão com dúvidas? Se vocês ainda não sabem o caminho, não se apavorem, mantenham a calma, que eu vou agora falar um passo a passo que o professor Gilson Volpato ele traz e alguns artigos que eu consultei também para a construção dessa introdução. Então, é necessário que vocês sigam o outline anterior, as dicas anteriores, ok? Na introdução, sempre tragam a novidade da proposta. Não adianta vocês fazerem estudos repetitivos, estudos sem serem criativos, estudos que já tem vários aí pelo mundo. Tragam a novidade, o que é que vocês propõem, certo? Só inclua informações necessárias para contextualizar a pergunta que direcionou o estudo e justifica o objetivo. Então, não fiquem acrescentando tópicos desnecessários na introdução de vocês. Lembrem-se, deve ter a problemática, a justificativa e o objetivo. Não acrescentem muitos pontos superficiais, acessórios, porque vocês podem se perder, certo? E perder também a atração do leitor pelo seu artigo. A introdução, ela é a porta de entrada. Se você seduz esse leitor a ler o restante do seu texto, parabéns. O intuito é esse. O objetivo ele pode estar em qualquer parte da introdução, mas é importante que o leitor, ao lê-lo, consiga entendê-lo. Então, o objetivo ele deve ser escrito de forma clara, que o leitor ele consiga entender, certo? O que você quis dizer com ele. Ao ler a introdução sem o objetivo, o leitor ele deve conseguir prever o objetivo do trabalho.
Se isso ocorre, a argumentação está adequada e suficiente, certo? Algumas revistas, elas não exigem a apresentação do objetivo e até diz que você pode substituir o objetivo pela conclusão, por algumas conclusões importantes do seu estudo. Então, mesmo assim, o objetivo ele ficará implícito qual foi a intenção do estudo, certo? Mas aí ele já adianta onde foi que vocês chegaram com esse estudo, certo? Algumas revistas aceitam e gostam, mas como eu disse, antes de vocês iniciarem a escrita de um artigo, é bom vocês selecionarem a revista, lerem alguns artigos que essa revista ela publicou para vocês saberem o perfil que ela adota. E agora, já estão aptos? Já podemos escrever a nossa introdução? Então, como deve ser o primeiro parágrafo da introdução? Vocês devem iniciar apresentando o problema que originou a pesquisa. Lembre-se de que fazemos pesquisa porque temos questões a responder. Então, problematizar esse estudo é necessário, certo? O comum é que da pergunta afunilemos a conversa até chegarmos nos objetivos da pesquisa. Então, na problematização, vocês devem ir afunilando, certo? A escrita até conseguirem chegar aos objetivos. E lembrem-se sempre, o artigo é um texto argumentativo e que deve ser interessante. A introdução de vocês deve ser a mais interessante possível para fixar esse leitor e conquistá-lo a ler o restante do artigo, certo? Vejam em sua área de interesse os primeiros parágrafos de artigos publicados em revistas de alto padrão científico. Isso nos ajuda muito. Pesquisar artigos anteriores, na própria revista, em outras revistas, certo? Para nós termos a noção de como é que eles iniciam, o que é que eles trazem, se eles começam pelo problema, se é pelo objetivo, se é pela justificativa. Então, é necessário vermos isso. Procure identificar o que esses primeiros parágrafos eles mostram. O problema no qual a pesquisa se insere, se é informações úteis para entender o problema, se é o objetivo do estudo ou a grande novidade do estudo, dentre outras. E agora, aptos a escreverem a introdução, podemos ir aos objetivos. Vamos seguir adiante. Para redigirmos os objetivos, nós temos que saber algumas coisas, onde a função da introdução é conduzir o leitor de forma contextualizada ao objetivo ou ao principal achado da pesquisa, certo? O seu objetivo, ele será a descrição de algo ou o teste de hipóteses. Então, nós temos esses dois tipos de objetivos. Ou ele vai descrever algo, ou ele vai testar uma hipótese. Tanto pesquisas quantitativas quanto pesquisas qualitativas, elas testam hipóteses, certo? Então, o objetivo, ele tem que trazer isso. O objetivo do estudo é o elemento-chave para guiar a introdução. Como eu já citei anteriormente na introdução, é necessário a construção do objetivo antes de iniciarmos a introdução. Se eu tenho um objetivo claro, ele guia a minha introdução, certo? Ele guia essa construção. Se você testa uma hipótese, o seu objetivo ele será testar adequadamente essa hipótese, certo? Atente para o uso de variáveis operacionais e variáveis teóricas. Variáveis teóricas, elas são a literatura que embasa, certo?
Já as variáveis operacionais, elas me direcionam pelo caminho para atingir os objetivos, certo? É o percurso que eu ando para conseguir atingir o meu objetivo. Não se dissocie da lógica de sua pesquisa. O tipo lógico de pesquisa preponderante em seu estudo, ele deve ser explícito em seu objetivo, por meio de verbos que claramente expressem a lógica usada. Se ele é descritivo, ele deve trazer a descrição. Se ele vai testar uma hipótese, ele deve explicitar essa testagem de hipóteses. Antes de escrever um objetivo que teste hipóteses, faça um esquema, variáveis, setas, que indique claramente o que você pretende com essas variáveis, certo? Esse esquema, ele é necessário para vocês verem se realmente tem fundamento o que vocês estão fazendo. E lembrem-se de que, ao ler o seu objetivo, o leitor ele deverá ter condições de chegar ao mesmo esquema que você imaginou antes de escrevê-lo. Então, não inclua no objetivo o lugar onde vocês devem dar esse direcionamento para o leitor, certo? Não incluam no objetivo o lugar onde a pesquisa foi feita, porque essas pesquisas elas devem ser generalizáveis e essa informação ela deve ficar nos métodos e não no objetivo, certo? O seu estudo, se você desenvolve aqui, ele pode ser desenvolvido em outros lugares, então restringir não é interessante. E nós temos uma lista de verbos, eu trouxe alguns, que são importantes, que nos direcionam na escrita de nossos objetivos gerais, certo? Então, nós temos verbos para objetivos gerais que enfocam em conhecimentos, nós temos conhecer, compreender, entender, identificar, reconhecer e generalizar. Nós também temos objetivos gerais que focam em procedimentos, desenvolver, estabelecer, organizar, capacitar e demonstrar. Bem como temos objetivos que focam em atitudes, construir, colaborar, valorizar, interiorizar e mostrar. São alguns objetivos que nós podemos estar fazendo uso na construção de nossos artigos, certo? Vocês podem estar fazendo uso deles para construírem os artigos de vocês. Ficou alguma dúvida sobre a aula, pessoal? Se ficou, vocês podem me mandar por e-mail ou podem me procurar na próxima reunião do grupo, se quiserem que eu fale mais um pouco. Então, eu estarei disponível, certo? Ao fim da aula, vocês devem ser capazes de aplicar as informações recebidas na construção da introdução e dos objetivos dos seus respectivos estudos. Muito obrigada. Se tiverem dúvidas, me mandem por e-mail, tá aí o meu e-mail. Se não, podem me procurar pessoalmente, eu sempre vou estar lá no departamento de enfermagem ou nas reuniões do grupo. Vejam essa paisagem, tranquilizem-se, não se apavorem. Escrever não é fácil, publicar não é fácil, mas nós vamos conseguir. Certo? Bom fim de semana a todos. Dúvidas me procurem. Espero poder ter contribuído no aprendizado de vocês. Até mais, pessoal.